Já vou chamar o nosso primeiro assunto, depois eu dou boa tarde aos nossos comentaristas políticos, porque ainda falando sobre o assunto principal desta segunda-feira, uma comissão de deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí está discutindo a criação e a manutenção de uma frente parlamentar para acompanhar o transporte público de Teresina. Vamos acompanhar o que disse o deputado Gessivaldo Isaías sobre esse assunto, depois eu dou boa tarde aos nossos comentaristas. No ar. Nós queremos saber como vai ser o desenrolar desse acordo que foi firmado pela Prefeitura. Então, iremos sim continuar. A CCJ, terça-feira que vem, se reúne, vai ter a criação, vem para o plenário, e daí nós vamos formar essa frente parlamentar para nós contribuirmos vamos dizer, essa volta, essa normalização do transporte coletivo. A frente não é para, como eu sempre falei, para todas as entrevistas que dei, não é para dizer culpado, não é para apontar culpados, mas sim para que nós possamos ajudar e contribuir para o transporte público da cidade de Teresina. Para o comentário sobre este e outros assuntos desta segunda-feira, já vou acolher os nossos comentaristas. O time da UDIA TV, que tem feito muito bonito no comentário aqui do nosso quadro Política do Dia. Quem foi que veio? Deixa eu ver. Edna Maciel. Boa tarde, Edna, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Eliezer Rodrigues, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Lívio Galeno, Edna Maciel, João Magalhães, telespectadores. E olha, já volto, Lívio, agraciado, satisfeito com o presente aqui, ó, uma bela gravata que pela cor já dá para suspeitar quem me deu. A Edna Maciel, muito obrigado, viu, Edna? A sua também é nova, João? Essa aqui não, mas o presente da Edna Maciel eu recebi e vou usar com certeza. O João sempre perde os nossos memorandos de figurino. O João não pode ser assim, não. Quando nós combinarmos, todo mundo vir com a gravata que a Edna deu, esse é o dia. Seja bem-vindo, viu, Eliezer? Obrigado. Boa tarde, João. Boa tarde, Lívio Galeno. Boa tarde a todos. Prazer ter o Eliezer de volta hoje. Vamos falar sobre essa frente parlamentar do acompanhamento do setor de transporte público de Teresina. A Assembleia teve que fazer alguma coisa, já que a Prefeitura Municipal não fez nada, hein, João? João. Oi, Lívio. A Assembleia teve que fazer alguma coisa, já que a Câmara não fez nada, a Prefeitura não fez nada. De certa forma, nós observamos todos aqueles que podem se adentrar no assunto tomando um espaço, não é isso? Com certeza, inclusive agora mais um ente, vamos dizer assim, que representa a população. É bom lembrar que hoje é um capítulo novo dessa novela do transporte público aqui na capital, mas com certeza a gente vai precisar continuar pressionando não só a Prefeitura, quanto a Câmara Municipal, o CETUT, enfim, o Ministério Público e até mesmo a própria Assembleia Legislativa, para que os trabalhos em relação à fiscalização, eles sigam, porque com certeza a população merece um serviço de qualidade e ele só deve ocorrer se todos os entes derem a sua contribuição. No caso da Assembleia Legislativa, é fundamental que eles aprofundem essa discussão. Os deputados são representantes do Piauí, consequentemente também de Teresina, inclusive boa parte deles possuem uma votação expressiva aqui na capital, então precisam também dar esse retorno à população. Sim. E fiscalizar, cobrar é o papel do parlamento, é o principal papel do parlamento e com certeza a gente também aqui vai ficar de olho. Eliezer Rodrigues, de certa forma, não sei o que você acompanhou até o exato momento por esta segunda-feira, o que nós estamos observando era uma população esperançosa por melhorias no setor de transporte público já para hoje e, infelizmente, mais uma vez estamos diante de uma população que paga seus impostos decepcionada. De fato, Lívio, e não é para menos. Teresina apostou em uma mudança que deu errado, que tem acumulado, trazido insatisfações. Esse problema do transporte coletivo já poderia ter sido resolvido há tempos se houvesse sensibilidade, humanidade, respeito. Agora, o que se vê é a aparição, o fomento aí de falsas expectativas. A Prefeitura marca datas, a Prefeitura diz que toma atitudes, mas, na verdade, o resultado prático não aparece. A cidade continua sem o transporte coletivo. E sem o transporte coletivo, uma cadeia de prejuízos acaba abalando o teresinense. Alguém que não consegue ir ao trabalho, ir ao local de estudo, não consegue fazer um tratamento, não consegue ir ao centro da cidade. Já mostramos aqui o pleito do Sindicato dos Lojistas, tanto os trabalhadores quanto os consumidores têm dificuldade de chegar ao centro, ou seja,
uma série de prejuízos em cadeia e isso não sensibiliza a gestão. A gestão continua vivendo uma realidade paralela, um céu de brigadeiro, como se tudo estivesse bem resolvido, preocupados com festas e comemorações e simplesmente esquecem dos mais necessitados, aqueles que ouviram durante uma campanha política que seriam tratados com prioridade, com respeito, mas que até agora nada receberam de atenção. Então a Assembleia Legislativa entra na questão, a Câmara Municipal se faz um uso até politizado dessa questão do transporte. Destacar aí essa atuação do deputado Gessivaldo, que antes de propor essa frente parlamentar, expôs aqui insatisfações com a prefeitura e ocasionalmente pode estar utilizando a situação do transporte para tentar desgastar ainda mais a imagem da gestão. Enfim, o fato é que o problema existe, as interpretações aí estão dadas e soluções precisam aparecer. A população não merece ser tratada como tem sido tratada no que diz respeito ao serviço de transporte coletivo. Edna Maciel, é de se cortar o coração observar as expectativas que foram criadas pela população de Teresina por conta desta segunda-feira. A Prefeitura Municipal da nossa cidade apresentou, de certa forma, acordos que apontavam para uma resolução, para um pronto atendimento das demandas da população já nesta segunda-feira. Não foi o que nós flagramos pela cidade. Nós tivemos ao vivo, nós tivemos reportagem gravada, a Lalesca Setúbal passou mais ou menos 1 hora ali na Praça Saraiva e o que ela flagrou, as mesmas coisas de sempre. Desrespeito, desesperança e, é claro, a frustração do povo teresinense. Edna. E hoje, às vésperas do Dia das Crianças, onde todos esperavam poder estar no centro, se deslocar com mais facilidade, o que nós encontramos foram, sim, as ruas mais vazias do que nesse momento. É claro que a gente sabe que estamos num momento de pandemia, que o movimento não foi igual e nem vai ser a do ano dos anos que passaram, mas hoje, sem restrição de horário e também, se os ônibus estivessem funcionando conforme as expectativas, creio que o comércio estava com um movimento bem maior do que nós encontramos hoje. Já encontramos um movimento melhor, mas a expectativa, ela não vai chegar a ser o que os comerciantes estão esperando se amanhã for do mesmo jeito. Ou seja, como vocês falaram, foi feito um acordo, o pagamento vai ser feito da forma que foi acordado, mas que a gente saiba, o acordado era que hoje já tivéssemos mais carros nas ruas. E realmente, eu fui às ruas hoje e não foi o que eu vi e nem o que eu ouvi. E infelizmente o teresinense não acredita que em poucos dias essa situação vai voltar ao normal. Desesperança, desrespeito e frustração do teresinense neste início de semana. É muito bem lembrado, viu, Edna? Nós estamos aqui às vésperas da terceira melhor data comemorativa do nosso comércio varejista. A expectativa era altíssima dos comerciantes. Infelizmente, talvez fique frustrada. Vamos aguardar. Esperamos que nós estejamos errados, mas vamos aguardar para que a Prefeitura tome uma decisão de hoje para amanhã. Essa gente, foi no fim de semana e através das redes sociais que a deputada federal Margarete Coelho anunciou o fim da parceria com o governador Wellington Dias. Depois de muito se cogitar nos bastidores da entrega da Secretaria de Meio Ambiente à SEMAR, que é chefiada por Sádia Castro, irmã de Margarete Coelho, a saída foi confirmada, mas não vai se dar de forma assodada. Tanto o governo quanto o Sádia chegaram a um consenso de que a pasta, por toda a complexidade que tem, vai precisar de uma transição para não impor prejuízos aos trabalhos desenvolvidos pela SEMAR. Mas João Magalhães, é fato consumado, como a Edna gosta de virar, prego batido, ponta virada. Isso, obrigado. Sádia fora do governo, Margarete também. É uma concretização de algo que a gente já vinha anunciando, porque na semana passada, como a gente até antecipou aqui no Política do Dia, a deputada Margarete começou a comunicar suas bases eleitorais que estava saindo do governo, da base do governador Wellington Dias, porque de fato, há um ano das eleições, é preciso vestir a camisa literalmente do Progressistas, no caso dela, e compor integralmente nesse campo da oposição. Então não era mais possível, não estava sendo mais possível ela seguir com essa aliança que ela sempre dizia ter com
o senador Ciro Nogueira e com o governador Wellington Dias. É um capítulo novo, eu diria, dessa história da base do governador Wellington Dias, porque é claro que ainda há espaços indefinidos, inclusive a saída de Margarete da base aumenta um pouco a pressão com aqueles nomes que ainda são filiados ao Progressistas e que seguem no governo. E aí, eles vão ficar de que lado? Certamente, se demorarem mais tempo no governo, vão dar como resposta o que de fato vão compor a base do governador Wellington Dias. Se pretendem sair, provavelmente a hora é agora, estes dias, já que a deputada Margarete Coelho abriu o caminho aí desses deputados. É bom lembrar que há a Secretaria de Transportes, hoje comandada por Hélio Isaías, do Progressistas, inclusive casado com a irmã da deputada Margarete, há a própria Secretaria de Mineração, que tem ainda, hoje lá no comando, pessoas ligadas ao deputado Wilson Brandão, que é do Progressistas, e pelas informações que a gente tem, deve estar aí pedindo uma ausência, né, do parlamento, entrando aí com um afastamento por questões de saúde, e há espaços também como a ADH, onde nos bastidores é motivo de disputa por alguns partidos. Mas essa saída da deputada Margarete já era esperada e deixa bem claro que ela estará integralmente voltada para esse campo da oposição. O que isso traz de novidade? Primeiro, deixa mais espaços no governo para que sejam ocupados por aqueles aliados, inclusive por aqueles aliados que hoje possam estar indecisos, indefinidos. Com certeza esses espaços podem vir ajudar alguém a decidir. Quanto à saída de Margarete, isso de fato pavimenta a estadia dela no campo da oposição. Certamente vai lutar pela sua reeleição, a deputada federal, integrada aí a essas lideranças como Ciro Nogueira, Iracema Portela e Silvio Mendes. Eliezer Rodrigues, sua análise sobre as consequências políticas deste ato. Era algo já aguardado, mas que de certa forma todo fim de relacionamento sempre pega a gente um pouco de surpresa, né? Sua análise. É verdade, Lívio Galeno. O que eu vejo aí é uma oposição, pelo menos organizada, muito bem estruturada. Não é fácil convencer uma liderança de grande expressão, como a deputada Margarete Coelho, de abandonar espaços do governo do Estado, espaços muito desejados e disputados, para militar oficialmente ao lado, no campo da oposição. Então, a oposição mostra força, mostra que tem capacidade de agregar e de crescer ainda mais, né? E, consequentemente, o governo, aí como iniciou sua explanação, João Magalhães, abre outros espaços para aliados de primeira hora ou de segundo momento que possam eventualmente aparecer, se manifestar, e nós observamos aí a consolidação ainda mais desses dois grupos, situação, oposição, as lideranças realmente assumindo posturas. Posso citar também um caso que chamou a atenção do prefeito Joel Rodrigues, da cidade de Floriano. Havia ali um entendimento dúbio se ele poderia ficar ao lado do governo ou seguir junto com progressistas. Segue com progressistas aí no lado da oposição. O deputado Gustavo Neiva, tive uma conversa pé de orelha com ele. Deputado, o que é que falta para se filiar oficialmente à oposição, ao progressistas? Ele disse, a janela, a permissão, a legislação. Então, uma vez se permitindo, o grupo ganha também. Observamos movimentações também entre lideranças municipais, prefeitos, vereadores, que vão também assumindo seus lados em cada cidade, se vão militar ao lado do governo ou do lado da oposição. Enfim, algo construtivo que se consolida no Piauí. Torço para que seja uma disputa saudável, agregadora, que não seja só no campo de conflitos vãos, de troca de comentários que venham a agredir simplesmente sem nenhum resultado para a população. Que seja uma disputa no campo das realizações. Quem realiza mais? Governo estadual, governo federal, situação, oposição, que lutem nesse sentido, para mostrar mais serviço ao Piauí. Aí o povo vai ter mais critério, mais condições de medir a capacidade de quem de realizar mais, de trazer, de fato, um desenvolvimento para o nosso Estado. Só porque você já começou a tocar também nessa questão do alto nível, né, Lívio e Edna, é bom lembrar que quem observou a saída da deputada Margarete da base, observou que ela colocou lá nas redes sociais um texto agradecendo a parceria com o governador Wellington Dias. Foi uma saída de alto nível, né, Edna? Edna, mas é o tipo pacífica. Da coisa, antes do seu comentário, nós estamos diante não apenas de uma deputada federal, estamos diante de uma ex-vice-governadora de Wellington Dias. Então, assim, por mais que realmente nós já esperássemos
esse tipo de postura de Margarete Coelho, que é uma pessoa extremamente educada, que é uma mulher, uma cidadã extremamente educada, eu nunca vi ela destratar ninguém. E nós estamos diante também de uma ex-vice-governadora do governador Wellington Dias. Eles eram muito próximos. Não dá para quebrar esse tipo de relacionamento apenas por mágoa, Edna. Claro, e também a gente vê uma marca política. E eu acho que até um pouquinho uma pegada do perfil de Wellington Dias. Vocês observaram que os 3 lançaram nota. Claro, Sádia, tudo acho que de comum acordo, e todos 3 com o perfil que lhes é peculiar, com elegância, relacionando com a família. São 2 mulheres com uma postura muito, como você mesmo ressaltou, educadas. A Sádia também, nunca vi, a jornalista, nossa colega e gestora agora, nunca a vi em embates que eu possa lembrar que tenha sido deselegante. Então, assim, eu acho também, não sei se os colegas concordam, que fica uma coisa no ar de até nós poderemos ver a deputada Margarete no palanque da oposição e alguém da oposição até poderá ser deselegante, mas ela mesma, eu acho que nas suas falas, que terá certamente, né, no palanque, não irá ser deselegante principalmente com o governador Wellington Dias e com a oposição. Ela foi vice-governadora, atuou da forma que a gente viu, impecável, contribuiu e saiu, inclusive, não sei se vocês também devem ter reparado, mostrando a marca que a secretária Sádia deixou na Semar, né? Um trabalho, elas fizeram questão de pontuar, né? Que deixaram um trabalho muito importante para o Piauí em aberto e que tenha continuidade. Então, minha leitura é mais nesse sentido, concordo com tudo que vocês falaram, e é mais no sentido, primeiro, de ressaltar o trabalho de 2 grandes mulheres piauienses que deixam sua marca e vão dar continuidade. E outra para mostrar esse clima de elegância entre os 3, que a gente vai acompanhar aí, conforme for esquentando até a eleição, como é que vai ficar. Queria me somar aqui essa leitura da Edna, Lívia. Eu acredito que a deputada Margarete, pelo menos nesse primeiro momento, vai assumir uma postura mais discreta. Já se declarou como oposição, vai militar nesse novo projeto, mas não creio que ela venha confrontar diretamente agora a gestão do governador Wellington Dias, até porque há poucos dias fazia parte dessa gestão, seria uma contradição pessoal, política muito grande. Creio que ela vai permanecer um tempo mais reservada, mais discreta, para, quem sabe, futuramente, se houver necessidade, se pronunciar com críticas mais incisivas. João Magalhães, não sei você, mas o sentimento que eu fiquei é de que não foi um adeus. Olha, Lívio, a saída foi tão elegante, com certeza deixou portas abertas. Com toda certeza. Isso vai, em algum momento da pré-campanha, isso vai ser lembrado. É bom lembrar que alguns meses atrás tinha muita gente dentro do Progressistas que dizia que, olha, Margarete é mais Wellington Dias do que Progressistas, porque de fato eles têm esse bom relacionamento. Ela foi vice-governadora e uma vice que participou da gestão. Sim. É bom lembrar que o Wellington Dias sempre fazia questão de chamar Margarete Coelho para as reuniões, para as principais reuniões, para as principais conversas, enfim, para discutir os principais projetos do Estado. Então essa é uma marca que com certeza fica consolidada. E essa saída elegante realmente é no sentido de deixar alguma porta aberta para que lá no futuro isso pode se estreitar, quem sabe, no relacionamento político. Na política tudo é possível, a política é dinâmica e a gente está a 1 ano das eleições, portanto é claro que tudo pode mudar. Mas eu acredito que a decisão da deputada Margarete foi muito madura. Ela fez questão de ressaltar isso, lembrando as marcas que ela e todo o seu grupo político deixam na gestão de Wellington Dias, na relação de amizade que foi construída entre as famílias e, claro, que com essa elegância toda é uma forma de você deixar uma porta aberta para que, se for o caso lá na frente, volte a ter algumas conversas. Eu acho até isso interessante, Lívio, porque a gente sabe que o ano que vem nós vamos ter uma eleição muito acirrada, muito disputada, tanto em plano estadual quanto em plano nacional. E eu acho que a política está precisando um pouco dessa elegância,
porque com certeza o povo piauiense não quer ver xingamentos, não quer ver troca de farpas, ou, que o nível da discussão política baixe. Então é possível contrapor ideias, mantendo, é possível seguir caminhos diferentes, mantendo a educação, a elegância. Eu acredito que isso eleva o nível do debate e é o que a população piauiense está precisando. Dinaldo, me ajuda aqui. Quero mostrar para você de casa a página oficial da deputada Margarete Coelho, ver se a gente consegue mostrar aqui para você. Nós estamos aqui na página oficial da deputada Margarete Coelho no Facebook. Deixa eu pedir aqui para o Edinaldo mostrar, dar um zoom aqui para mim, porque o que ela realmente demonstrou ao sair da base aliada? Ela publicou uma foto de um dos melhores momentos dela com Wellington Dias. Olha só que interessante. Onde que nós já vimos alguém sair com tanta classe e migrar para uma oposição com tanto estilo? Em primeiro lugar, Margarete Coelho, parabéns pela sua postura. Mostrou que antes de ser política é uma cidadã que preza pelo respeito das pessoas. Parabéns mesmo. Eu fiquei realmente muito orgulhoso de ver essa postura dela, porque a gente não vê isso do estado do Piauí, muito menos Brasil afora, viu, João? Com e se certeza. Desculpa, João. E se está falando tanto no país em discurso de ódio, né, colega? Sim, exatamente. Então eu acho que isso aí é um bom exemplo, fica como referência, né, de como se pode fazer política, porque foi um ato político, sim, foi no momento certo, né? Acho que ela escolheu o momento certo, mostrou sim a força do representante do Progressistas, que hoje está na base do governo federal, o ministro Ciro, que está angariando forças para o seu partido, para a oposição, e mostrando sim que esse é um momento de dar mais robustez a cada um dos partidos, das alas, enfim, de quem quer chegar em 2022 na frente. Cada vez mais ele vem mostrando isso. Inclusive ele disse que acho que vocês também souberam desse bastidor, de que muito mais gente vai vir para o lado dele. Então, assim, nesse momento, se pode fazer, sim, a boa política, a política com classe, com elegância, com imagens como essa. Eu espero, sinceramente, que essa seja uma referência para ambos os lados, nas redes sociais e nos palanques que forem permitidos, daqui até 2022. A mulher é uma lady, viu? Vamos combinar. Mostrou elegância ao sair da base, de certa forma valorizou a pertinência de Sádia Castro à frente da Semar, foi ideologicamente seguindo o seu partido, quando muitos a criticavam. Margarete Coelho sai com muitos pontos da base aliada do governo do Estado do Piauí. Com a proximidade do fim do veto de reajustes salariais dos servidores imposto pelo Socorro Federal concedido durante a pandemia, ao menos 14 governadores brasileiros já estão projetando recomposições inflacionárias ou aumentos reais para 2022, ano eleitoral. O governador Wellington Dias afirmou que ainda está estudando a demanda e que deve considerar, sim, a recomposição da inflação a partir do próximo ano. Presidente do consórcio do Nordeste, o petista afirmou que vai levar o tema aos demais governadores da região. Só para você ter uma ideia, Mato Grosso, por exemplo, já aprovou a recomposição salarial de todos os servidores em 6% a partir do próximo ano. A ação foi assegurada na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, ao custo estimado de 550 milhões de reais para Mato Grosso. Edna Maciel, como é que você, de certa forma, não tem como não lembrarmos que essa é uma medida popularesca, que realmente atrai muitas pessoas, todo mundo quer melhoria em seu salário, principalmente em contexto de pandemia, que achatou tanto os ganhos do brasileiro, mas sempre se confunde, sempre fica aquele tonzinho. Será que isso é político? Pois é, a gente tem que sempre prestar atenção nessa questão, né? Se põe um ponto de interrogação, é uma preocupação muito grande e eu fico sempre pensando, é político, tudo é político, né? Com certeza. Sim. Tudo é político, mas a gente tem que pensar mesmo na população, nos resultados, na categoria, né? Nessas mudanças. A gente está num período de crise econômica e nessa plena transformação aí das questões políticas em nível estadual e nacional. Então, é de se olhar com bastante carinho e é de se olhar com bastante preocupação também. Olha, e aí, João? Livro, é interessante a gente lembrar mais ou menos o seguinte, até para que o nosso telespectador entenda melhor. A gente passou por uma pandemia, claro,
o governo federal deu uma ajuda muito grande aos estados, encaminhando recursos, e pediu algumas contrapartidas, entre elas a que não aumentasse o salário de algumas categorias, até porque não fazia sentido o governo federal estar auxiliando os estados a passar por um momento difícil e os estados, por outro lado, aumentando suas despesas com pessoal, entre outros custos. Então, isso era uma contrapartida que o governo federal exigia. Acontece que a gente está em um cenário que a gente conhece muito bem, a inflação, inclusive, caminha para a casa dos 2 dígitos, sendo a mais alta nos últimos anos, e isso obviamente está apertando o orçamento das famílias, o salário dos servidores públicos. E ano que vem, como você bem lembrou, é um ano eleitoral. Fica muito difícil para os governadores, para os governadores irem para uma campanha, para uma pré-campanha, tendo os servidores insatisfeitos, porque o servidor, é claro, ele até conhece a legislação, mas ele está mesmo preocupado com o seu salário, como todo trabalhador, obviamente. Então, eu acredito que é um debate que vai ser acirrado, principalmente nesse finalzinho de ano, porque os governadores já sabem que não dar salário, não aumentar, não reajustar salário de servidor, pode dar uma dor de cabeça danada nas eleições do ano que vem. Por outro lado, tem essa legislação que precisa ser modificada para que isso ocorra, e o governo federal que deu uma ajuda, mas pediu contrapartida. Então, eu acredito que a gente vai entrar em 2022 com essa discussão pegando fogo e envolvendo o funcionalismo público, que a gente sabe que faz uma diferença danada numa campanha eleitoral. Então, eu acredito que o reajuste até vai sair para diversas categorias, principalmente levando em consideração esses argumentos de que a inflação alta tem corroído o salário da população, tem pressionado o orçamento das famílias, e os governadores vão, juntamente com o Congresso, tentar encontrar uma brecha para conceder esses reajustes, mesmo tendo recebido auxílio do governo federal e assinado as contrapartidas de não aumentar suas despesas com o pessoal. Olha só, gente, mais um assunto polêmico, porque após veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que combate a pobreza menstrual, o governo do estado do Piauí anunciou que vai garantir às meninas em vulnerabilidade social e econômica absorventes. Em Brasília, o Congresso Federal também já se articula para garantir a queda deste veto presidencial. Edna Maciel, um assunto que repercutiu muito, um assunto de grande interesse da população. Nós observamos essa pobreza menstrual na prática, nós observamos as consequências dessa falta de zelo das nossas escolas com as nossas meninas. É um assunto que realmente merece uma atenção do governo federal, mas que essa resposta do governo do estado do Piauí veio no momento certo. Foi no momento que Bolsonaro vetou, o governo do estado do Piauí anunciou que aqui seria diferente. Exato. Tem essa questão desse momento político também, né? Como a gente diz aqui, tudo é bem político. Sim. Mas esse assunto da pobreza menstrual é um assunto que vem ao longo dos anos, preocupando a todas nós, mulheres, preocupando o setor da educação. Já temos aqui e acolá nos estados alguma iniciativa individual de professoras, de diretoras, mas é uma preocupação antiga, principalmente porque está relacionada à questão da educação, porque as meninas deixam de ir para a escola, e pior, a questão da saúde. As meninas usam algodões, papel higiênico e outros produtos que não são recomendados e que podem causar infecções, inflamações, enfim. Então é uma preocupação muito grande, é um assunto muito polêmico. Vetar um projeto desse é muito preocupante. A gente espera realmente que se discuta e que se chegue a derrubar esse veto. Na minha leitura, como mulher, como mãe, sou mãe de menino, mas menino que se relaciona com menina, né? E também vocês que estão nos ouvindo agora, nos vendo agora, também devem ter seus meninos e meninas, ou como filhos, netas, ou que conheçam, ou vizinhança, enfim. Quem lida com criança, com mulheres, com adolescentes, com jovens, e sabem que as mulheres também em situação de vulnerabilidade precisam também desse apoio. Então, absorvente não é barato, absorvente é questão de saúde pública, e esse realmente é um projeto que, se não passar em nível federal, os estados vão ter que tomar essa iniciativa também. É um momento que é um momento ocasional, é um momento de uma decisão que vai favorecer mesmo as mulheres piauienses e aos homens que apoiam a causa, mas a gente tem que saber que é necessário que todo o país tome essa iniciativa também. É muito importante. E a pobreza menstrual tem que ser esclarecida, explicada e
e entendida por todos, desculpe. Só fazer um cálculo bem pequeno, uma realidade que nós vivenciamos aqui no estado do Piauí, onde as famílias mais pobres, mais humildes, possuem na mesma casa 5, 6 meninas, de certa forma, que podem estar no mesmo período de ciclo menstrual, onde não se tem contexto, não se tem recurso para comprar carne, frango ou um ovo. De onde é que se vai tirar dinheiro para comprar dissolvente? Aí, Lívia, você toca no ponto essencial da discussão também, porque é importante que esse assunto venha à tona, que se jogue luz a esses temas que a sociedade brasileira enfrenta diariamente. Mas aí a gente entra também no contexto da pobreza, porque na medida em que a pobreza vai aumentando, consequentemente, isso vai trazendo diversas consequências para a saúde, para a educação de todas as pessoas. Verdade. Então, é necessário, é importante, como a Edna bem falou, que o governo federal vetando isso e o Congresso não derrube o veto, porque eu acredito que o Congresso vai derrubar esse veto do presidente e a medida vai passar a valer. Mas os governos estaduais realmente também precisam entrar nessa discussão e destinar recursos para esse tipo de programa. E lembrar que isso também é consequência da pobreza em geral, ou seja, quanto mais os nossos governantes trabalharem para lutar contra a pobreza em geral, com certeza a gente vai estar dando benefícios à população em todas as áreas, na saúde, na educação, enfim, isso é essencial que a gente mantenha essa discussão. É verdade. Meu caro Eliezer, nos bastidores da política piauiense já tem gente contando como certa a pré-candidatura do professor Washington Bonfim ao governo do estado em 2022. Washington Bonfim tem confirmado a pessoas próximas que vai se filiar ao partido Cidadania, deixando assim o Ninho Tucano, e se apresenta como a terceira via para as eleições de 2022. Ele sai do PSDB e não deve apoiar a pré-candidatura de Silvio Mendes ao governo do estado devido à forte ligação entre membros do PSDB do Piauí e o governo do presidente Jair Bolsonaro. Washington Bonfim pretende construir um grupo de apoio fora da polarização PT e progressistas aqui no Piauí. Nacionalmente, o Cidadania busca a realização de uma federação. As conversas ocorrem com o PV e com o próprio PSD. Será que estamos diante de, enfim, Eliezer, uma terceira via nascente aqui no estado do Piauí? Podemos dizer que sim, há essa possibilidade, há essa alternativa em construção aqui no estado do Piauí, Lívio. Primeiro, destacar que é um nome de alta competência, com todos os adjetivos necessários para se apresentar como candidato a governador ou a qualquer outro cargo eletivo no estado do Piauí. O professor Washington Bonfim tem serviço prestado, fez parte de administrações tucanas aqui na cidade de Teresina, tem atuação também, por exemplo, aqui no município de Timon, como secretário de projetos especiais, na linha de captação de recursos, de fontes, de outras fontes, para a implementação de iniciativas importantes nas cidades. Enfim, é alguém que tem o seu preparo mais do que comprovado. E, além disso, uma reputação, uma história pública realmente limpa, isenta de qualquer tipo de acusação ou suspeita. O fato é que uma candidatura majoritária da proporção a nível de governo do estado não se constrói só com bons nomes ou com boas intenções. É preciso ter grupo político, é preciso ter pessoas parceiras, militantes, engajadas também nesse projeto. Então, essa proposta do professor Washington é, no mínimo, ousada, é bastante pretensiosa, né? De se tentar, em meio a uma polarização tão forte, entre dois grupos, basicamente, se extrair daí uma terceira via, um grupo que tenha realmente condições de ser majoritário, de superar toda essa polarização alimentada aí por esquerda e direita, alimentada por governo do estado, governo federal, aqui no nosso Piauí. Vale a tentativa, o nome é viável, agora é preciso medir essa capacidade de formação do grupo, de união de forças, de articulação, de descentralização. Estamos falando de uma eleição estadual que envolve 224 municípios. Então é preciso ter um pulso muito firme, uma capacidade agregadora muito grande para realmente viabilizar essa terceira alternativa com força, de forma competitiva aqui no estado. João, duas perguntinhas para você. Sim. Nós temos um Washington Bonfim muito ligado, intimamente ligado, visceralmente ligado às gestões PSDBistas do passado. Uma pré-candidatura, uma candidatura de Washington Bonfim ao governo do estado do Piauí não afetaria diretamente
a candidatura de Silvio Mendes. E outro ponto que eu gostaria de deixar também para a sua análise, o Cidadania, de certa forma, por ser tão recente, sofre de um mesmo problema que o Ninho Tucano. Não tem capilaridade. Olha, eu acho que essa pré-candidatura, ou pelo menos o surgimento do nome de Washington Bonfim, é um recado muito claro para o núcleo principal da oposição do Piauí. Há um núcleo qualificado de lideranças que têm um histórico de trabalho que não querem ficar nessa polarização Lula-Bolsonaro. Há um grupo pensante que quer sair dessa bolha. Com certeza, o surgimento do nome de Washington Bonfim, ele traz esse recado de forma muito clara, porque o Washington Bonfim é muito ligado a Silvio Mendes, foi secretário de Educação de Silvio Mendes, quando Silvio Mendes foi candidato a governador do Piauí, Washington Bonfim era o responsável técnico por levantar informações, montar plano de governo, é um nome ligado ao senador Ciro Nogueira, Washington Bonfim, inclusive, já presidiu, já foi filiado ao Progressistas e atuou como coordenador da Fundação Milton Campos, que é a fundação, o braço intelectual do Progressistas. Então, o surgimento do nome dele como um pré-candidato a governo do Piauí, eu acredito que vem neste sentido, em deixar bem claro para a classe política atual de que no Piauí há um núcleo pensante que quer sair dessa bolha, Lula e Bolsonaro, e principalmente para a oposição, que é um grupo que com certeza compartilha dos ideais da oposição, porque o Washington Bonfim, Silvio Mendes, Ciro Nogueira pertencem ao mesmo grupo político, a mesma questão ideológica, mas esse grupo liderado pelo Cidadania não aceita, não quer proximidade com essas bandeiras, com algo que ligue esse grupo ao presidente Jair Bolsonaro. E o Cidadania realmente já vem com esse instinto há alguns meses, porque na semana passada a gente falou de Kleber Montezuma, sim, que pode ser candidato ao Senado pelo Cidadania, e agora conversando aí com o Washington Bonfim para ser candidato a governador. Isso com certeza traz esse recado de que o cenário nacional está polarizado entre Lula e Bolsonaro, mas há grupos que pensam fora dessa bolha e querem apresentar à população uma alternativa que seja viável fora aí desses dois principais nomes. É um desafio muito grande, mas ele é necessário, inclusive para o bom debate eleitoral. Destacar, Lívio, se me permite aqui, para complementar esse raciocínio do João Magalhães, que o professor Washington é abertamente, principalmente em suas redes sociais, anti-bolsonarista. É alguém que faz uma oposição qualificada à forma de governo, a atitudes do governo federal. Então, nós podemos concluir que não aceitar o atual governo do Estado não significa automaticamente apoiar o projeto federal que tenta ganhar forças aqui no estado do Piauí. É um ponto a ser pensado também, que alimenta essa expectativa, essa perspectiva por uma terceira alternativa no estado do Piauí. Sem falar que pela expressão que tinha ali no Ninho Tucano, essa saída do professor Washington, ela pode gerar uma divisão, pode esfacelar ainda mais o PSDB, qual será a reação das lideranças. Enfim, o fato é que alguém de muita influência pode, nesse processo, desagregar a um PSDB que já está enfraquecido e tenta ali permanecer, sobreviver politicamente ligado ao Progressistas. Enfim, então, realmente um recado que traz muitas reflexões. Aliás, o Mário Rogério, que foi candidato à Prefeitura de Teresina pelo Cidadania, a última vez que ele esteve aqui no Dia News, ele estava sendo entrevistado pelo Livre. Quando terminou a entrevista, eu encontrei ele ali fora e disse: e aí, Mário Rogério, há um alinhamento natural com o Ciro Nogueira, porque vocês são da oposição? Ele disse: olha, eu tenho vontade de votar no grupo do senador Ciro Nogueira, mas se ele vier com esse negócio de bolsonarismo no Piauí, não dá certo, porque o Cidadania não se alinha ao presidente Jair Bolsonaro. Então, isso aí, esse surgimento do nome de Washington Bonfim vem muito a coincidir com o pensamento do Cidadania. E é importante destacarmos que nós estamos na expectativa de falar com o Washington Bonfim ainda nesta semana. Ele realmente pediu para que nós retornássemos o contato apenas na quarta-feira, porque ele foi submetido a uma pequena cirurgia. Saúde ao pré-candidato. Se me permitem só um ponto, eu observando tudo que vocês estão falando agora sobre esse assunto, a gente vê que há necessidade não só da população, do eleitorado, com esse nome cravado agora, né, de Washington Bonfim, professor que tem um perfil
que é como Eliezer disse, você também, Lívia, é um caminho longo, tem que ainda percorrer os municípios, tem todo um marketing a fazer, mas a gente vê também uma necessidade dos próprios políticos, mais especificamente do Cidadania e de outros partidos, de outras bases também, de uma vontade de sair dessa polarização, PDT, de ter uma alternativa, PDT, bem falado, João, e de ter essa ou terceira via, ou opção, que seja, mas tem muita gente já cansado de só ter esses dois nomes fortes, tanto em nível nacional como em nível local, enfim, dois grupos fortes, mas as pessoas, elas querem ter uma opção, elas querem ter um terceiro nome, um terceiro grupo, podem até não se firmar tanto como se esperam nessa eleição, mas, quem sabe, construir um grupo forte para ser essa terceira via. Uma última informação, o ex-deputado estadual Tadeu Maia se filiou nesta segunda-feira ao Partido Progressistas. O ato de filiação foi prestigiado pelas principais lideranças do grupo de oposição. É um crescimento que a gente já esperava, né? O ex-deputado Tadeu Maia já fez parte do Progressista. O pai dele também, o ex-deputado Tadeu Maia, também historicamente é do partido de muitos anos. Então, ninguém se perde no caminho de volta para casa. Então, Tadeuzinho será muito bem recebido aqui, está muito entusiasmado de colocar seu nome mais uma vez como pré-candidato a uma cadeira na Assembleia Legislativa. O novo quadro do Progressistas representa um crescimento expressivo para a sigla, que acredita em mais adesões futuras e em um sentimento de mudança, que pode definir os rumos das eleições do próximo ano. Hoje se incorpora com filiações de pessoas jovens como o Tadeu Maia, filho, que vem colocar o seu nome, mas outros virão. Nós iremos montar a melhor chapa, seja só dos progressistas, quanto dos partidos coligados, como alternativa a esse projeto de poder do Partido dos Trabalhadores, que coloca todos os interesses desse partido acima dos interesses do Estado. O mais novo progressista exerceu o mandato de deputado estadual filiado ao PSB. Agora, Tadeu Maia se coloca à disposição para tentar retornar ao parlamento estadual e reafirma que trocou de partido, mas não de lado político. O meu lado é o lado da oposição, porque não concordamos com esse modelo administrativo que está presente aqui no estado do Piauí. E hoje eu coloco o meu nome, me filio ao Progressistas para ficar disponível ao partido. Estou dizendo que sou um soldado. A missão que me for dada será uma missão cumprida, com muito zelo, com muita responsabilidade e com muita atenção para o nosso Estado. Estou quase sem tempo, mas só destacando neste evento de filiação, Margarete Coelho e Gustavo Neiva. Obrigado, Edno. Boa tarde para você. Até amanhã. Muito obrigada, muito bom ver você aqui assim, com esse aspecto maravilhoso. E obrigada a todos os colegas e principalmente a nossa audiência. Eliezer, obrigado, boa tarde, até amanhã. Boa tarde aos colegas e telespectadores, até amanhã. Tchau, João, boa tarde para você, bom trabalho. Tchau, Lívia, boa tarde para você, boa tarde a todos. Política do dia.